Olá! Um livro que traz uma grande emoção. É assim que eu defino: contos para garotos que querem mudar o mundo. Mas na verdade não são contos, são pequenas biografias de uma página de grandes homens que um dia foram meninos. Ayrton Senna, Santos Dumont, o Messi, Gandhi, Mandela, Bill Gates. O objetivo desse livro é inspirar os adolescentes a seguir o seu sonho, porque todos esses homens realizaram coisas grandiosas e começaram muitas vezes na infância. O inacreditável é que esses textos, mesmo curtos, passam uma emoção muito grande. Então nós vamos analisar também como que esses textos passam tanta emoção. Vamos ver como esse escritor conseguiu fazer isso. Vem comigo. Eu sou Antônio Sampaio, do Blogs e Livros. Os nomes desse livro estão em ordem alfabética. Então o primeiro é o Alan Turing. Era um menino inglês que adorava matemática. Ele só fazia exercícios e contas de matemática. Tanto que na escola que ele estudava, ele quase foi expulso, porque ele não fazia as outras coisas, ele só queria fazer cálculos. Mas quando chegou a Segunda Grande Guerra, ele já não era menino, já estava moço, mas ele foi o único capaz de, com seus cálculos, decifrar o código cifrado dos alemães. Mas para isso ele criou o primeiro computador moderno. Então o Alan Turing é o criador do computador moderno. Então por isso calcula-se que a guerra durou 2 anos a menos e salvou 14 milhões de vidas. Olha a importância deste cara. Só que ele teve um problema e quase foi preso, porque ele tinha uma característica que na Inglaterra da sua época era um crime. Ele não gostava de mulheres, ele gostava de homens. Então a vida dele também foi difícil. Este livro mostra os altos e baixos dos personagens, a glória, mas também o sofrimento. Por exemplo, o Messi. Ele desde pequeno gostava de jogar bola, é claro, mas ele tinha um problema sério do não crescimento dos ossos. Ele era muito pequeno e era chamado de pulga. Mas com seu talento no futebol, havia interesse de pagar pelo tratamento dele. Então quem pagou pelo tratamento no fim foi o Barcelona, e por isso ele foi morar na Espanha com 13 anos de idade. E ficou muito triste, porque ele ficou longe da sua família e longe dos seus amigos. Mas no fim, a gente sabe, ele se tornou o jogador mais premiado da história, como o melhor jogador do mundo, diversas vezes. É um grande orgulho da Argentina. E o Iqbal Masih? Gente, esta história é muito triste. Este menino paquistanês, ele foi vendido pelo seu pai para uma fábrica quando tinha 4 anos de idade e foi transformado num escravo. Ele vivia acorrentado e tinha que trabalhar 12 horas por dia fabricando tapetes. Recebia pouca alimentação e por isso ele se desenvolveu muito pouco. Com 12 anos ele tinha o tamanho de um menino de 6. Só que ele conseguiu fugir e denunciar essa situação. Então, graças a ele, 3.000 crianças escravas foram libertadas. Mas também por causa disso, ele foi assassinado por vingança quando tinha 12 anos de idade. Gente, não dá para acreditar numa história dessa. Como é que pode ter gente capaz de fazer isso? E o Dalai Lama? Aos 2 anos de idade, ele já foi considerado a reencarnação do Dalai Lama anterior. Mas ele foi traído por um assessor quando a China invadiu o Tibete. Olha, existem filmes sobre isso. Um dos filmes se chama Kundun. É muito interessante. Mas como a China é uma ditadura e o Dalai Lama defende a liberdade, ele nunca mais pôde voltar para o Tibete. Então ele passa o seu tempo fazendo palestras no mundo todo. Já fez palestras aqui em São Paulo, que eu assisti. E o Ayrton Senna? Hoje os adolescentes não sabem quem é Ayrton Senna, mas ele foi um herói brasileiro. Quando ele era criança, o seu pai fez um kart para ele com o motor do cortador de grama.
E ele corria o tempo todo. E ele foi muito jovem para a Inglaterra para disputar as categorias iniciais do automobilismo. Quer dizer, ele também passou muito tempo longe da sua família. E aí ele chegou à Fórmula 1. A sua especialidade era pilotar na chuva. Ele se tornou o melhor piloto de chuva que existia e foi campeão da Fórmula 1 3 vezes. Mas quando ele morreu, aos 34 anos, em Imola, houve uma grande comoção aqui no Brasil. Ninguém julgou que ele poderia morrer. Mas hoje existe o Instituto Ayrton Senna, que já ajudou mais de 1 milhão de crianças com projetos de educação. E o Barack Obama? Você sabia que ele era fã do Homem-Aranha? Sim, assim como o Homem-Aranha, ele queria lutar contra a injustiça e a favor da igualdade. Igualdade entre homens e mulheres, negros e brancos. Ele se tornou um advogado, mas não para ganhar dinheiro, e sim para defender as liberdades, as causas civis. E por isso ele entrou para a política. E ele conseguiu uma coisa que todo mundo considerava impossível. Ele se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Primeiro e único. E o Júlio Verne? Ele foi um escritor do século XIX, mas com 11 anos ele decidiu trabalhar no navio para ir até a Índia. E aí ele foi, e o pai dele teve que ir correndo atrás dele lá num outro porto para buscá-lo, porque ele tinha só 11 anos. Mas ele começou a viajar na imaginação. E por isso ele se tornou um escritor que escreveu sobre viagens. Ele é o segundo escritor mais traduzido do mundo. 5 semanas em um balão, Viagem ao Centro da Terra, são livros de viagens. E estes livros antecipam descobertas que não existiam, como por exemplo o submarino. Vale a pena ler. E o Sebastião Salgado? Na sua infância ele vivia numa área de florestas em Minas Gerais. Mas hoje esta floresta está 90% destruída. Então ele trabalhava no Banco Mundial, viajava o mundo todo e começou a desenvolver a fotografia, sempre fotografando a natureza, justamente para chamar atenção para o fato de que muitas vezes a natureza está sendo destruída. Ele tirou fotos no mundo todo, em lugares pouco conhecidos, mas sempre mostrando, chamando atenção para a defesa da natureza. São fotos belíssimas que emocionam as pessoas também e que fazem as pessoas perceber o que está sendo destruído aqui no nosso planeta. E Oskar Schindler? Bom, ele foi um empresário na época da Alemanha nazista e ele ganhou muito dinheiro com os nazistas. Mas aí ele percebeu o que estava acontecendo com os judeus e mudou de atitude e resolveu salvar os judeus que ele poderia salvar. E de fato ele conseguiu salvar 1.200 judeus que iriam para os campos de concentração ou para as câmaras de gás. Então por isso ele foi enterrado em Jerusalém. Existe um filme sobre isso, um filme muito bom, muito emocionante, que se chama A Lista de Schindler. E como foi que esse escritor, que se chama Marcelo Manzani, que é um espanhol, conseguiu transmitir tanta emoção com esse livro? Bom, primeiro que são histórias reais. A gente sabe que tudo isso foi vivido, foi sofrido, que injustiças foram feitas de verdade. A gente fica assim, ó, aquele nó no peito em muitas das situações. Mas tem a qualidade do texto. É um texto leve que nos coloca dentro de cada um desses personagens. Muitas vezes o sonho começa na infância, por isso esse livro é tão adequado para adolescentes. Todas as biografias começam com um menino que fez tal coisa, quer dizer, sempre falando da infância e nos colocando ali dentro de cada personagem, sentindo o que eles sentiram. Mostra as grandes conquistas, mas também mostra as dificuldades,
mostra o sofrimento. E muitas vezes ele usa o talvez. Talvez ele tenha se sentido assim por isso. Talvez ele tenha agido assim por isso. Ou seja, é uma maneira sutil de nos fazer entrar na emoção de personagens que muitas vezes não estão mais vivos, na sua maioria, mas que continuam passando a sua mensagem, a sua história de vida. Então, a gente lendo esse livro, realmente a gente acredita que pode realizar o nosso sonho e o adolescente vai acreditar que pode realizar o seu sonho. Então, se você gostou, dê o seu like e volte daqui uma semana para mais livros infantis e juvenis. Até lá!